Olá, o Dialogando está no ar e no programa de hoje o nosso assunto será adoção. No Brasil, muita gente espera anos, exigências judiciais, a fila de espera, e isso adia o sonho de muitas crianças que vivem em abrigos de terem uma convivência familiar. E no nosso sofá, convidadas especiais, a psicóloga Suênia da Costa e a médica Paula Souto Maia está comigo e a nossa conversa já começou. Seja bem-vindo, o Dialogando está no ar. Seja muito bem-vinda, Suênia, à nossa conversa. É uma satisfação enorme receber você aqui no nosso Dialogando. Obrigada, Dilane. Paulinha, né? Parceiras novamente por aqui. Pois é, né? Se encontrar novamente com Suênia depois de tanto tempo, né? E num papo como esse, né? Num papo super agradável, um papo que me encanta muito, né? E que eu amo falar sobre. Que bom. Você tem quantos filhos hoje, Paula? 5 filhos, né? 5 presentes que Deus me deu. Uns da forma natural e outros de uma forma mais sofrida, né? Mais, que eu costumo dizer que é mais sofrida, mas igualmente prazerosa, né? Igualmente sabendo que realmente foi uma coisa que Deus me deu e são meus, né? Quando você fala disso, por exemplo, me dá uma curiosidade, né? Estava nos seus planos adotar? Na realidade, eu sempre tive vontade de adotar. Sempre tive vontade de ter uma família grande, né? Isso era sempre, quando eu casei, isso era um alvo meu e do meu marido. Meu marido vem de uma família de só ele e o irmão, né? E eu venho de uma família maior, somos 6 mulheres lá em casa, é quase a casa das 7 mulheres, né? E eu sempre disse que ia ter muito filho, apesar das minhas irmãs dizerem, você tem uma vida muito corrida e tudo, mas eu sempre disse que ia ter muitos filhos. Apesar de ter tido o meu primeiro na faculdade, né, isso complicou o meio de campo, eu sempre digo assim, que eu achei fácil fazer medicina só, aí resolvi ter um filho, né? E aí Igor, meu mais velho, né, tá com 23 anos e saiu uma sequência a cada 7 anos, um ciclo de 7 anos. Veio Marina com 16, veio Maria Isabel, tá com 9 e vieram os gêmeos, né, também nesse processo de 7 anos? 7 anos também, que estão com 3. Que legal. Então foi assim, eu digo que são presentes de Deus, a Bíblia fala que filho é herança do Senhor. E que bom que o homem que tem a sua aljava cheia, né, que tenha, né, porque eles são como flechas e a gente aponta, né, para onde quer jogá-las. Então para mim o tumulto é uma qualidade. Que bom, lá dentro fico muito de casa. feliz. Já nos emociona, né, o ímpeto com que Paula fala. É. E quando eu falo de adoção, no mínimo, tem que ter responsabilidade para entrar nesse processo, né, Suênia? Além de responsabilidade, preparo, né, Dilane? Paula mesmo, um pouco antes falando, isso é muito bacana, para os pais que tiverem o intuito ou o ansejo de adotarem, precisam se preparar, porque do jeito que há uma gestação, do jeito que há todo um preparo, naquela condição mesmo orgânica, né? Então há também a necessidade, porque a partir do momento em que eu for gestacionar alguém, tudo vai mudar em mim, o corpo, o pensamento, as emoções, né? E em especial as emoções. Só que há um processo que a gente vai chamar, entre aspas, de natural, né? Que nosso corpo está adotando aquele sistema. E ainda há conflitos. Imagina quando eu assumo a postura de uma adoção, que o meu corpo não vai junto. Vai ter só que ser preparado as minhas emoções, os meus sentimentos para receber um novo sujeito. E aí vai estar implícito tudo isso. Os meus conceitos, os meus preconceitos, os meus anseios e nada mais do que justo, principalmente vai estar um outro ser que não tem nada a ver com isso. E aí a gente vai lidar com 2 emoções, né? Da pessoa que adota e aquele que está sendo adotado, né? E aí é um quadro preocupante. Como foi para você, Paula? Na realidade, assim, eu sempre fui, eu costumo dizer que a nossa família é uma família acolhedora, né? Nós sempre demos muito apoio, né? Eu e Júnior e os meninos, há pessoas que gostariam de adotar. Então, tanto que nós temos muitos casos de adoção na família, na nossa família diretamente e na nossa família coletiva, de igreja. Então, assim, não era uma novidade pra gente. Então, sempre foi uma coisa que teve no meu coração, né? Eu costumo dizer que eu
eu passei por uma adoção. Eu fui uma criança que precisou ser adotada pela minha tia. Né? Minha mãe biológica, eu nasci muito perto da minha irmã mais nova, quer dizer, na realidade minha irmã mais nova, Lúcia, nasceu muito perto de mim, e acabou que essa minha tia morava lá em casa e assumiu a postura de mãe. A postura de mãe comigo, né? Não que mas assim, e ela de fato me adotou. Então eu acho que a adoção, ela passa muito mais do que a questão de gestar, porque muitas mães gestam a criança e não adotam. Né? Então não fazem o processo de adoção na cabeça. Eu tenho uma prima que eu sempre brinco, ela foi mãe muito cedo, teve 3 filhos muito perto, e eu sempre disse ao meu tio, ela nunca os adotou, ela os tem como irmãos. Quem adotou de fato foi meu tio. E ele assim, até falando assim, Paulinha, realmente eu entendi que quem adotou os filhos dela foi eu. E o relacionamento dela com os filhos é de irmão. Né? Então assim, a gente precisa passar por esse processo de adoção, né, será psicológica, dos nossos filhos naturais também, né? Não é só dos nossos filhos que não vieram pelo meio natural. É interessante pensar isso. Eu recebi essa semana muitos depoimentos quando falava que a gente iria conversar sobre esse tema aqui no nosso Dialogando. Um deles foi esse: não tenho filhos e adotar não é uma opção para mim, Dilane. Tenho medo do que essa pessoa que não veio de mim pode se tornar. Não conhecer a mãe e o histórico dessa pessoa também me preocupa. É uma mulher JL do bairro da Liberdade, aqui de Patos. E aí a gente volta nessa história do preconceito que está enraizado, né? Quando ela fala, eu até acho assim uma forma muito rude, quando ela diz, eu não conheço o histórico dessa pessoa, eu não sei como ela vem. E aí me vem uma fala do meu avô, que já não está mais aqui, mas que me deixou esse valor. Ninguém nasce mal, todos nós somos do bem, né? E ainda está enraizado nas pessoas, quando se fala de adoção, o histórico dessa pessoa, uma criança que pode ser mal. Não existe isso, né, Suênia? Não existe. Não existe. Existem indivíduos que podem passar por uma história dolorosa e isso deixar algumas marcas. Né? Isso a gente também não pode fugir. Mas o importante na condição de adoção, que hoje nós partimos para o princípio de adoção, tanto dos bebês, que é a preferência, ainda é a preferência, infelizmente, mas hoje já se está mudando um pouquinho a cultura e estão também se abrindo para novas adoções, que são adoções de indivíduos um pouco mais, né, com um pouco mais de idade. Todos dois, tanto o indivíduo bebezinho, como o indivíduo que já passou um pouco da sua história, já tem um pouco da sua história vivida, né? Todos eles têm uma história. Todo sujeito tem uma história. Se eu já vou assumir essa criança considerando ou tendo preconceito dessa história e não respeitando essa história dele, é natural que o fracasso da adoção possa acontecer. Né? Então eu preciso estar consciente de que quem vem para eu adotar, para eu assumir, para eu acolher, para eu amar, é um sujeito, não um bonequinho, onde eu vou estar depositando tudo aquilo que é meu. Até os nossos filhos naturais. Algumas vezes, respeito, né? Algumas vezes eles vão assumir o que é nosso, outras vezes eles vão pensar o que é deles. Isso é a lei natural do indivíduo, é se individualizar. E é preciso que haja respeito, né, e amor. Se eu abro o meu coração, se eu abro a minha vida para um sujeito a amá-lo, ele vai vir com história, ele vai vir com antecedentes, né? Ou não, mas eu vou ter a ideia de que a partir do momento em que ele está comigo, respeitando a história dele, ele vai conviver com a minha história, com o meu respeito, com o meu amor, e aí vai se delineando um novo sujeito. Como isso funciona na sua casa, Paula? Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu acho que o indivíduo, a pessoa é muito fruto do meio, né? Então, por exemplo, geneticamente, falando em medicina e ciência, geneticamente você não define, não existe uma definição. Eu até costumo dizer que, assim, se eu fosse colocar para adoção a minha número 3, Maria Isabel,
né, que vem de uma história familiar não conturbada e tudo. A minha número 3, ela nasceu com uma doença gravíssima. Se eu contasse a alguém, com certeza ela não teria ninguém que quisesse adotar. Por quê? Pela história de vida dela, de doença, de patologia, né? Porque quando a pessoa se candidata para adoção, normalmente ela quer um bebezinho, branquinho, bonito, menina, esse é o perfil, né, da adoção no Brasil. Bebê recém-nascido, menina, branco, né, e que não tenha doença nenhuma, né? Eu costumo dizer que assim, eu tenho 3 meninos e 2 meninas. Minha preferência não é que eu gosto muito de meninas, né, de meninas, mas em nenhum momento, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando você engravida, você não determina se é menino ou menina. Então, aquilo que Deus mandar para mim, eu estou satisfeita, e mandou 2 meninos, entendeu? Então, assim, eu acho que são frutos do meio. O grande problema de adoção, eu acho que são tratados muitas vezes de forma diferente, querendo compensar alguma coisa, né? Eu percebo que lá em casa não tem isso. Eles são, inclusive eu tenho pessoas que trabalham comigo, secretárias, né, que estão comigo em casa há muitos anos, que passaram pelo processo de Maria Isabel, que está com 9 anos, e diz assim: não existe diferença entre os gêmeos e Maria Isabel, porque não pegaram Marina, que é mais velha. Mas assim, eu acho que tem que ser tratado igualmente, com as mesmas demandas, entendeu? Com as mesmas responsabilidades dos outros filhos. Então, assim, se a gente também perceber, a gente não vai ver, senão, assim, só quem era do mal era quem fosse adotado, né? Era a ovelha negra. Era, né? A né? ovelha negra. Isso para mim é um preconceito que precisa ser tratado, porque você está perdendo a oportunidade, a JL, linda, você está perdendo a oportunidade de ser mãe, né? De você abençoar uma pessoa e ser extremamente abençoado, porque infinitamente mais, eu sou muito mais abençoada do que eu abençoo, né? Com certeza. Não está emocionante o nosso papo? E eu já sabia que esse tema vai mexer não só conosco que está aqui nos estúdios, mas com você que está em casa. Eu vou fazer um breve intervalo, volto num instante só para a gente continuar essa conversa boa aqui na tela da TV Sol no nosso Dialogando. Volto já. De volta com o nosso Dialogando, e no papo de hoje, adoção, e convidadas extremamente especiais para tratar desse tema. A psicóloga Suênia da Costa e a médica Paula Souto Maia. Que conversa boa, né? Pois é, né? Emocionante. Muito, muito, muito. Vamos falar dessas coisas, né? Porque a adoção é isso, é sentimento, né, Suênia? É puro sentimento, né? Responsabilidade, atitude. Tudo isso em meado a muitos sentimentos. No outro bloco a gente terminava justamente falando do medo, do conceito e do preconceito que é um indivíduo adotado. Geralmente, no senso comum, a maioria das pessoas tem medo de filho adotado sempre dá problemas, né? E isso é um preconceito muito grande por um despreparo, por uma consciência de preparo que não se tem nem anteriormente. Se tem um desejo, mas todo desejo, seja em que área for, em que situação for, ela precisa ser planejada, ele precisa ser elaborado e precisa ser estudado, preparado. O indivíduo precisa se preparar para tal coisa. A adoção não é diferente, não é diferente. E quando vem uma adoção de pronto, como é que a gente se prepara? Mesmo que eu não tenha esse planejamento anterior, mas eu vou me preparar, eu vou estar me dispondo a entender que eu não sei tudo, que eu tenho medo, de que eu não sei tudo, de que eu não me preparei para aquela situação, então eu vou ter que me dar um tempo mesmo. Aí eu vou trazer um pouquinho da minha história. Que não é diferente de quem engravida sem planejar. É verdade. Exato. Que não é diferente de quem engravida sem planejar. Olha, falando disso, eu recebi essa semana um depoimento que dizia assim, né? Dilane, se você tem a oportunidade de ter filhos, porque vai criar o de outras pessoas. Eu não concordo com a adoção nesse sentido, né? As pessoas que podem gerar, adotar.
Essa é a BS, que mora aqui no centro da cidade. E eu acho que é uma oportunidade para ela, né, que eu tenho certeza que está nos vendo nesse momento, de entender isso, porque você teve os seus filhos, mas você também teve essa necessidade de adotar, né? Uhum. E na realidade, né, isso sempre teve no meu coração. E é como Marina, minha filha número 2, né? Porque lá em casa eu chamo pelos números, né? Quando vai para juntar tem que ser 01, 02, 03. Então, assim, a Marina tem 16 anos e ela diz assim, com toda propriedade, eu posso, se eu puder gerar meus filhos, eu vou ter, mas com certeza eu vou também ter filhos, né, pelo método de adoção, né? Então ela sempre diz que ela sempre tem isso também, como eu sempre tive, porque sempre tive esse desejo de abençoar e saber que eu ia ser muito mais abençoada. Mas você ia falando sobre a sua experiência. Que você não tem filhos, mas hoje cuida de uma como se fosse, né? Eu tenho uma filha do coração também, né? Minha irmã faleceu aos 45 anos de idade e deixou a Anne Caroline com 8 anos de idade. Hoje ela tem 19. Legal. E assim, foi uma experiência muito rica para as duas. Assim, ao saber que minha irmã faleceu, como eu estava me preparando para ter meu filho, ou meus filhos, assim, se viessem, Jesus disse, não, eu vou mandar um pronto para você. E aí, assim que eu soube da morte da minha irmã, eu disse, Anne Carolina é minha, né? Parece bem posse mesmo. Mas é assim, mais ou menos, que a gente se vê diante dos filhos. Naquele instante, ela já era minha filha, né? Não por planejamento, mas naquele momento por opção mesmo. E aí, então, nós passamos por várias fases. E é isso que é interessante, aquele que vai assumir um outro, seja ele natural, seja ele vindo com um histórico anterior, que não é aquele histórico que você planejou, mas é você se abrir a aprender. Nós ensinamos, assim, uma das coisas que eu digo muito aos meninos que chegam no meu consultório, meninos e meninas que eu assisto e que têm conflito com os pais, eu geralmente digo isso, olha, é porque a gente às vezes acha que só os pais nos ensinam, mas de vez em quando nós precisamos ensinar os nossos pais, né? Então, a vida é aprendizado e nós aprendemos com os filhos e é preciso eu entender isso. Eu preciso estar aberta a aprender, a assumir esse outro no contexto que ele vier. Com isso, e aí eu acho muito legal quando Paula fala, não há distinção entre os meus biológicos e os meus do coração. Não há distinção. Então, quando não há distinção, você vai usar todos os seus valores, você vai estar empregando também os seus medos. Eu acho que facilita esse caminho, né? Como os seus familiares, os amigos entendem isso, Paula? Eles abraçaram completamente, porque é muito natural, no meio social que eu vivo, essa questão. Eu costumo até dizer, eu não falo, a pessoa quando pergunta assim, poxa vida, me olha e fala assim, você teve gêmeos faz 3 anos? Eu falo, sim, tive gêmeos faz 3 anos, e como foi, nasceram prematuro? E eu conto a história, não que eu esteja omitindo, porque eu acho que hoje, a partir do momento que eles vieram para a nossa família, se extinguiu, né? Aquilo que houve, eles têm uma história, mas a partir de hoje nós assumimos a história familiar deles. Então eu conto para eles que o avô deles era médico dos tinteiros das canetas, né? Meu avô era aqui de Patos, então eu conto que o bisa deles era assim. Então, a partir de hoje, assumimos uma outra história, né? Construímos com eles uma outra história. E assim, não tem eu normalmente não falo assim, por exemplo, tenho 3... Porque eu não vivo dizendo assim, eu tenho 3 filhos que vieram de parto cesárea e 2 que vieram para adoção. Não, você fala isso? Eu tenho 3 filhos, 2 vieram de parto normal e um de cesárea. Você não diz. Então, eu tenho 5 filhos. Quando nós falamos dessa história de trâmites, né? Muitas pessoas evitam adotar, por exemplo, porque dizem que é uma demora enorme. A questão, por exemplo, judicial também, muitas vezes tem todos os entraves, né? Como foi isso para você? Realmente é uma gestação, eu costumo dizer assim, a gestação é uma gestação de alto risco. Mais ansiosa. Né? É uma gestação
que a tendência da gente é querer adotar hoje, amanhã, então que não é o normal, que a gestação ele passa 9 meses, às vezes demora um pouquinho mais. E assim, precisa ser, a justiça tem o trâmite, mas precisa ser resguardado tudo para que não haja problema nisso. Né? Então nós optamos, nós somos o primeiro casal que verdadeiramente se habilitou antes de estar. Nós nos habilitamos, nós fomos fazer um curso de adoção fora, inclusive eu trouxe todo o material do curso, entreguei no fórum aqui para que eles pudessem começar a ter os cursos aqui mesmo. O curso é importantíssimo, não só o curso, mas como tem um grupo de adoção que em outras cidades tem, que a gente deveria ter aqui estimular, também, né? porque às vezes a pessoa vai para adoção, porque acha bonitinho, fulano adotou. Modismo. E quando começa a estudar mais sobre isso, se preparar mais, vê que não era o que ela queria, ou então que era, às vezes chega despretensiosa e realmente assume a postura de adoção. Eu estava falando aqui antes da gente começar que eu comprei muitos livros. A minha gestação dos gêmeos foi uma gestação extremamente literária, né? Então eu conversei muito com outras pessoas, fiz os cursos, participei de grupo de estudo sobre adoção, comprei vários livros, inclusive já comprei livros para eles, entendeu? Literatura onde, por exemplo, tem um belíssimo, minha filha Maria Isabel fez uma leitura belíssima dele que chama assim, A Família de Golfinho que Adotou um Tubarão. Legal. E aí eles vão desenrolando, contando a história. E aí tem uma frase que minha filha disse assim, mamãe, que coisa mais linda, né? Que fala que adotar é amar. E quem ama, aceita as diferenças. E ela chegou para mim e disse assim, mamãe, olha que coisa linda. E casa muito com essa história de adoção, né? É. Nós estamos quase no final do nosso Dialogando com esse papo maravilhoso que vai se estender também nas redes sociais e você também vai poder acompanhar. Suênia, qual é a fala final para as pessoas que estão em casa, que querem ou aquelas que ainda sentem esse preconceito no peito e esse entrave de achar que a adoção é sim um caminho? A fala, né, a gente não poderia fechar de outra forma. A adoção é um ato generoso, grandioso, extremamente gratificante, né? Desde que você resolva oferecer amor, né? Desde que você queira amar alguém. Então, nenhum filho vem com manual de instrução. Não seria também os filhos em adoção que viriam com manual. Então, quando eu amo, na palavra não romântica do amor em si, mas quando eu amo o sujeito, eu amo ele por inteiro. Entendendo que ele vem, de repente meu filho também, gestacionado, também vem. Eu tive uma gestação que não foi tão... Eu não estava tão bem. Eu tive um parto, muitas vezes é um parto forçado, um parto fóssil. Isso tudo interfere numa personalidade, numa construção. Pode interferir desde que não aconteça uma condução adequada. Então, com qualquer o preparo, a condição de amar o sujeito como ele é, com suas diferenças, mas entendendo, a partir do momento que eu resolver assumir um outro, ele é meu filho, né? No sentido literal de joios e trigos, né? Porque não há nenhuma relação que seja só flores, como também não há nenhuma relação que possa ser só os espinhos. Como eu vou delineando, e aí muitas vezes é necessário buscar ajuda mesmo, seja literário, seja de um profissional, né, de psicologia, que te faça entender, porque muitas vezes a gente tem algumas atitudes, não é nem por uma vontade consciente, e aí eu não estou vendo, porque eu faço, mas eu não enxergo, eu só vou colhendo as consequências. Quando eu começar a perceber as consequências, porque pode ter, tanto com os meus filhos naturais como os meus filhos, né, adotivos, aí eu preciso buscar ajuda, seja onde ela estiver. Maravilha.
Paula, qual é a sua deixa para as mulheres e os homens também que estão conectados conosco? Que se informem, né? Que não deixem o desejo de ser pai e mãe estar resumido a um espermatozoide e um óvulo, né? Porque nós temos muito mais crianças precisando de pai e mãe do que pai e mãe precisando de filhos, né? Então, que isso não seja limitador para que você abençoe e seja abençoado, né? Essa história fisiológica, bioquímica, científica, né? De junção de espermatozoide e óvulo. Quantas crianças que a gente vê que vieram por outros meios e você diz assim, poxa, como é parecido, né? E tem tantos filhos naturais que a gente olha e diz, não tem nada a ver. Porque às vezes, né? Então você fica, então assim, os meus, eu já acho eles a cara da nossa família, né? Um sempre diz assim, fulano, olha, parece com Igor, esse parece com não sei o quê. Então assim, que não seja limitador à genética, né? Que não seja limitador à genética, né? E até porque a Bíblia diz assim, né? Isso foi uma coisa muito forte pra gente. Em Tiago 1:27 diz assim, que a religião, Deus falando, que a religião pura e imaculada para Deus é socorrer os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se resguardar da corrupção do mundo. Então, órfão e viúva, verdadeiramente viúva, estão muito no coração de Deus. Então, você está fazendo isso, você está resgatando e está vivendo aquilo que Deus quer, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que meus filhos serão homens de Deus. Nenhuma dúvida. Maravilha. E assim, uma coisa aqui pontual, não deixe o medo paralisar, né? A gente às vezes não se permite fazer algo de desejo por medo. Então não tenham medo, enfrentem, né? E sejam felizes em serem pais e mães. Não terminaríamos diferente esse programa, né? Porque foi maravilhoso. Eu vou contar com a sua participação no próximo programa. Para mim, a adoção é um parto social, assim como é o parto normal e também a cesárea. É um parto de amor. Espero que você pratique aí na sua vida. Eu volto na próxima semana. Cheiro dessa nega. Tchau.